Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal Muito Botafogo de Futebol e Regatas eu disse que voltaria com a análise tática a respeito do que foi Atlético Paranaense 1, Botafogo também 1, e aqui estou. Mas antes, é claro que vocês vão se inscrever no canal, aqueles que já são inscritos vão trazer novos inscritos para o canal Fabiano Bandeira e também já vão deixar o like aí, porque isso é imprescindível para o crescimento do canal. Ativem o sininho também para as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Depois da vinheta eu volto com a análise do jogo. Pois é, galera, ontem eu fiz um vídeo aqui bem chateado falando a respeito apenas de comportamento. O Botafogo tomando mais uma vez um gol no final da partida, isso é inadmissível. Hoje mais cedo já fiz um vídeo mais tranquilo falando a respeito do pagamento dos salários e do adiamento do julgamento do Gatito Fernandes, então hoje uma quinta-feira um pouco mais leve para o torcedor do Glorioso. E antes de falar da parte tática também quero dizer aqui, né, todo mundo já deve ter visto aí nas redes sociais, que o Kalu viaja para a França para a formatura dele em administração, gente. Que bacana o Kalu se formando aí, então, na verdade, já formado e participando da formatura, e por isso não enfrenta o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, mas provavelmente estará de volta para a partida contra o mesmo Vasco na Copa do Brasil na quinta-feira da semana que vem, no estádio Newton Santos. Entrando agora na questão do jogo de ontem, o Botafogo tem uma falha a ser corrigida, eu já vou falar logo dela para a gente ficar bem ligado, que é o lado direito da defesa. E na lateral direita, ou na ala direita, quando o time joga com 3 zagueiros, já passaram Fernando Barrandegui e o Kevin, por exemplo, recentemente. O Kevin é o que tem saído melhor, pelo menos na fase ofensiva, e está melhorando gradativamente na parte defensiva também. Mas ainda tem problemas muito em função da organização defensiva da equipe do Botafogo. Por quê? Se por um lado o Botafogo consegue povoar bem a entrada da área ali e não tomar tanto susto com chutes perigosos à frente da meta do gol do Gatito ou do Cavalieri, o nosso time dá umas brechas pelos lados do campo e principalmente pelo lado direito da defesa. Ontem o chute perigoso assim de frente mesmo, que não foi oriundo de uma jogada pelo lado, quer dizer, até foi, mas saiu de uma jogada individual, foi o do Geovânio já no final, aí ele levou a bola mais para o meio, chutou de longe, bem longe, e acertou o travessão. Mas o Botafogo tem muitos problemas quando a bola vai para o lado do campo e aí tem aquele passe para trás ou um cruzamento. Ontem aconteceu algumas vezes. Gente, olha só, primeira jogada da partida, momento crucial, início de jogo. O Botafogo marcando. Vocês já veem aí na imagem, olha só, todo mundo na ocupação do espaço, Atlético Paranaense marcado, mas essa mania de só olhar para a bola, os jogadores do Botafogo estão com essa mania, faz com que eles percam os adversários e aí as jogadas se desenvolvem. Por exemplo, o Marcelo olhando para a bola e o jogador dele passando. Aí o Atlético desenvolve a jogada pelo lado esquerdo do ataque, lado direito da defesa do Botafogo, até que o Canu escorrega e sai ali um chute perigosíssimo, o Cavalieri pega. Mas o Botafogo, já no primeiro momento, se desorganiza por também focar muito na questão da bola e esquecer o jogador. Aí eu vinha elogiando o Kevin e vejam só, uma jogada do Atlético Paranaense se desenvolvendo por ali, olha o 2 contra 1 no Kevin. O Marcelo, já que são 3 zagueiros, deveria abrir para pegar um jogador e o Kevin pegar o outro. Muitas vezes a gente reclama em outro esquema do extremo que tem que recompor. Neste caso aí, o Marcelo simplesmente poderia abrir, pegar o jogador e o Kevin pegar o outro. O Kevin ficou com 2 jogadores contra ele e mesmo assim no desenvolvimento da jogada ele conseguiu ali de alguma forma atrasar a vida do Atlético Paranaense. Então o Botafogo tem que corrigir essa questão. E eu vou falar um pouco mais à frente sobre posicionamento também. Porque teve essa terceira jogada aí, ó, que se desenvolve nas costas do lado direito do Botafogo, a jogada chega ao fundo, volta ao cruzamento, e por ali o jogador do Atlético Paranaense consegue finalizar com muito perigo, também ao gol do Diego Cavalieri. Então, jogadas oriundas do lado direito do campo, o Botafogo tem que ter muito cuidado com isso, gente. E vejamos, se estamos jogando no 3-5-2, ou no 3-4-3, porque depende muito, quando o Nazário ia mais à frente, ficava Nazário, Babi e Kalu, então viravam um 3-4-3, e quando o Nazário volta mais para fechar o meio, ficava um 3-5-2. Botafogo tinha
Marcelo, Foster e Canu, e aí tinha os dois alas, Kevin pela direita e Vitor Luiz pela esquerda. Mesmo se fosse no 3-4-3, teríamos no meio ali o Caio Alexandre com o Luiz Otávio e na frente, né, o Babi com o Calu e o Bruno Nazário. No 3-5-2 você só traz o Bruno Nazário para dentro e mantém na direita o Kevin e na esquerda o Vitor Luiz. O que eu quero dizer com isso? Que a situação aí é a linha dos três zagueiros. Porque quando os três zagueiros estão postados, sobra um líbero, geralmente o Foster. O Marcelo já tem que encostar num homem solto por ali, naquele lado, para que o Kevin consiga acompanhar o jogador dele. Tem que haver esse encaixe. Mas esse encaixe, gente, fica muito simples eu falando aqui para vocês. Correto? Por quê? É difícil você desenvolver isso com poucos treinamentos num tabuleiro onde as peças se mexem o tempo todo. É realmente muito difícil, eu entendo isso. Então a gente tem que ter noção de que o futebol não é fácil, gente, é complexo. Ainda mais num elenco desequilibrado como o do Botafogo. O que eu quero dizer também é que no 3-5-2 ou no 3-4-3, na linha com três zagueiros, o Botafogo tem conseguido jogar melhor com a bola. Mas tem tido muitos problemas na execução da marcação da última linha, justamente por conta desses encaixes. Você vê o Foster, algumas vezes no jogo, sem saber exatamente o posicionamento ideal dele. Aconteceu no gol, vou falar do gol daqui a pouco. O Canu é o que está se saindo melhor nessa situação, porque ele vem jogando bem com linha de 4 na defesa, então com linha de 5, o Canu está jogando muito bem, embora tenha escorregado ontem aí no primeiro lance na questão da grama sintética também. Então tem que ver, o adversário tá com a bola, os dois alas vão descer, vai virar linha de 5, ou então o Kevin vai ficar um pouco mais à frente, a linha de 3 com o Marcelo abrindo para pegar um ponta do adversário. Isso tem que ser treinado e conversado. O Botafogo tem pouco tempo para treinar, então tem que trabalhar por vídeo, gente. Mas é complexo, eu entendo, só que tem que melhorar logo. Mesmo assim, não tomamos gol no primeiro tempo, embora tenhamos dado a possibilidade para o Atlético Paranaense. E o Botafogo foi um pouco mais reativo. E por que foi isso? Porque, como eu já disse aqui no pré-jogo, o Atlético condiciona o adversário a ficar sem a bola. Eles só não aproveitam essa posse que eles têm tido em todos os jogos para vencer as partidas. Mas eles ficam mais com a bola. E o Botafogo, então, tentou sair na boa ali no jogo reativo, não conseguiu tanto na primeira etapa. Mas, ainda assim, explorou uma jogada que eu tinha falado aqui. E aí eu vou parar um pouquinho para falar dos dois gols, do Botafogo anulado e do Atlético Paranaense o validado. O Caio Alexandre estava realmente um pouco impedido, e o VAR anulou com razão o gol do Bruno Nazário. Mas percebam, eu falei aqui ontem a respeito dessa bola que o Atlético Paranaense faz bem na frente, que é chegar ao fundo e tocar para quem está vindo de trás e finalizar, e dar mole atrás. Eles dão essa brecha para que o adversário chegue ao fundo e role para trás para o jogador finalizar. O Caio Alexandre explorou essa brecha como um homem surpresa, ele que é volante, foi ao fundo pelo lado direito, rolou a bola muito bem para trás para o Nazário. O Nazário fez o gol naquela posição ali que eu falei que tinha brecha, mas por muito pouco o Caio estava impedido e o VAR acertou. Já no gol do Atlético Paranaense, eles fizeram a inversão de bola, e aí o Vitor Luiz dormiu de novo como havia dormido no jogo contra o Bragantino, a bola passada para trás, o Foster, como eu disse aqui agora há pouco, falhou no posicionamento, e o jogador atleticano fez o gol do empate. Então também numa bola que veio no espaço que o Atlético costuma fazer e costuma explorar. Assim foi o gol do Botafogo anulado e assim foi o gol do Atlético. Vamos voltar para o segundo tempo. O Botafogo resolveu pegar um pouco mais da posse de bola, conseguiu desenvolver o jogo quando teve a bola. O Calu não estava tão bem na partida assim, o Juan entrou muito bem. E entrando muito bem, o Juan achou uma brecha ali e deixou o Bruno Nazário de frente para o goleiro do adversário. O Nazário tentou uma trivela, não sei o que ele quis fazer, perdeu um gol que não pode ser perdido. O Botafogo ali poderia ter vencido bem o jogo, mas não conseguiu fazer o gol. Depois o pênalti também sofrido pelo próprio Juan, que, repito, entrou bem no jogo. Vitor Luiz bateu e fez o gol. E aí vem o problema recorrente do Botafogo, que é comportamental, mas que eu já falei aqui ontem. Então vamos analisar o gol agora numa forma puramente tática, organizacional. O Botafogo estava com a linha de defesa armada. O Atlético Paranaense acha um passe e o Renteria já tinha entrado em campo. Vejam só.
O Renteria, que é o volante de marcação que todos pedem, e eu não estou aqui fazendo um juízo de valor a respeito dele no jogo de ontem, até porque no pouco tempo no qual ele esteve em campo eu até gostei do colombiano, mas ele já tenta dar um carrinho muito louco ali para a bola não passar para o jogador Atlético Paranaense, perde o tempo, levanta, porque a bola acabou passando, é driblado para um lado e para o outro, e aí há o lançamento, a inversão nas costas, como eu já falei, do Vitor Luiz, bola para trás, Foster mal posicionado, gol do Atlético. O Botafogo saiu com 1-1, isso foi muito doloroso para a torcida e poderia ter perdido o jogo, porque o Vitor Luiz também tentou conduzir uma bola e perdeu, e aí veio o pênalti para o Atlético Paranaense que o Nicão acabou perdendo. Então, o jogo foi isso. O Botafogo tem que entender a dinâmica do 3-5-2 ou do 3-4-3 na parte defensiva para continuar jogando assim, porque, como eu disse, o desempenho com a bola é até satisfatório, mas os gols têm que ser feitos também. O Botafogo não pode ficar perdendo muitos gols. Agora, falando individualmente a respeito dos jogadores do Botafogo, o Diego Cavalieri muito bem no jogo, porque ele acabou evitando um gol do adversário logo no início da partida. O Marcelo, com algumas falhas ainda de posicionamento, o Marcelo que é um zagueiraço, mas não vive a melhor fase, pode melhorar muito. O Foster tem uma excelente saída de bola, mas ainda não se adequou ao time na questão da marcação e da dinâmica de posicionamento. Canu muito bem novamente, está fazendo uma temporada brilhante. O Kevin vem evoluindo, gostei do Kevin ontem, estou gostando. Vamos ter calma, vamos observar, mas por enquanto é o titular da posição. Na outra ala, o Vitor Luiz foi muito bem. Tirando essas falhas decisivas no jogo, ele foi muito bem. Ele se recuperou agora de uma cirurgia no apêndice. Voltou, foi jogar na grama sintética lá no Paraná, jogou bem demais do início ao final, com força física, fez o gol, mas não pode falhar costumeiramente nessa questão da bola no segundo pau. Tem que olhar o jogador, tem que estar firme na marcação, não pode ficar olhando a bola e depois se lamentar que tomou a bola nas costas, mas gosto muito do Vitor Luiz, titular absoluto também da ala esquerda do Botafogo. Caio Alexandre muito bem na partida. O Luiz Otávio, mais uma vez, não fez um bom jogo e foi substituído pelo Renteria, que entrou razoavelmente bem, apesar da situação do gol que eu falei aí. Gostei do Nazário também. O Nazário não jogou tão bem como contra o Corinthians, mas foi participativo, deveria ter feito aquele gol também. Uma falha, a gente fala muito da falha defensiva, mas o gol perdido lá na frente faz total diferença depois no final, faz falta. O Calu não foi tão bem dessa vez, é um jogador que tem presença, mas vai melhorar muito o Calu aí, conto muito com ele para a sequência da temporada. E o Babi também, que tinha ido muito bem no jogo contra o Corinthians, não foi tão bem assim no jogo de ontem. Pelo contrário, o Babi ontem foi bem abaixo do que pode produzir. O Juan entrou muito bem na partida. Eu já tinha falado que contra o Corinthians ele tinha entrado bem, fui até criticado por isso, mas ele realmente entrou bem, participou do gol. E ontem novamente teria uma assistência assinalada lá na conta dele, se o Bruno Nazário tivesse feito o gol. O Juan participou dessa jogada com o Nazário, participou de outra e sofreu o pênalti do Glorioso. Foi bem o garoto na partida. Deu para fazer uma análise a respeito desses jogadores e também a respeito do Paulo Autuori, que deu mais uma excelente entrevista ontem, depois na Botafogo TV. O treinador vem fazendo um bom trabalho, você vê no campo que tem situações ali que são treinadas, que devem ser observadas, mas nessa parte comportamental o Botafogo tem que trabalhar, porque se ontem eu trouxe a falha mental da equipe, hoje eu trouxe isso com a falha estrutural mesmo, mas a dinâmica do jogo. Não tem que ter carrinho maluco numa bola que quebra as linhas do Botafogo, não tem que ter inversão nas costas de lateral, tampouco o zagueiro ficar dormindo na área procurando a bola. Isso não pode existir num time que quer objetivar coisas grandes no campeonato. E quando eu falo isso, eu falo sério, porque se o Botafogo não tivesse tomado gol no final do Atlético Paranaense, do Corinthians e do Flamengo, teria 6 pontos a mais na tabela, estaria com 15 brigando lá em cima e agora está com 9 brigando mais para baixo. Galera, é isso, análise tática aqui a respeito do jogo. Estejam ligadinhos aqui no canal Fabiano Bandeira, porque a qualquer momento eu posso voltar com uma novidade. Um abraço, saudações alvinegras, valeu, fui! You make me